Bem-vindo à apresentação do artigo Avaliação de Produto Educacional Matemático, um olhar meta-avaliador amparado em critérios fundamentais. Eu sou Renato Moraes, mestre em avaliação pela Faculdade Sesc Gran Rio, e esse artigo foi elaborado junto com a professora doutora da Faculdade Sesc Gran Rio, Lucy Idembran. O artigo encontrou sua motivação devido ao crescente número de pesquisas e avaliações cuja temática são as tecnologias digitais de informação e comunicação em sala de aula, em ambiente escolar. O artigo traz dois exemplos dessas tecnologias. O primeiro é o Tablet, um software de ensino-aprendizagem de geometria desenvolvido na UFRJ no início do século. O segundo, o GeoGebra, ele é mais atual, vem sendo usado para o ensino-aprendizado de vários assuntos em educação matemática. Devido a esse crescente número, revelou a necessidade, a importância de avaliar essa produção e de avaliar essas avaliações. Esta meta-avaliação teve o objetivo de avaliar o estudo avaliativo de Pereira Victor e Freitas, cujo título foi Avaliação de um Produto Educacional sob a perspectiva dos professores que ensinam matemática. Foi publicado um artigo que tratou da elaboração do produto educacional visando a melhoria do ensino e da aprendizagem em matemática. O produto de pesquisa do programa de pós-graduação no ensino das ciências da educação básica na Universidade do Grande Rio. Ele descreveu 3 oficinas que foram ministradas buscando sugestões e críticas ao produto educacional que foi elaborado por eles. Foi orientada por um questionário com questões abertas e as análises e resultados foram qualitativos. Recebeu sugestões de melhoria e concluiu positivamente as suas questões pertinentes. Foram 2 metodologias que fundamentaram essa meta-avaliação. A primeira foram os 5 critérios fundamentais de Davidson: validade, utilidade, conduta, credibilidade e custos. A validade tem a ver com a construção lógica e o encadeamento das conclusões meta-avaliativas, enquanto que a utilidade, um critério fundamental em qualquer avaliação, tem a ver com o atendimento e satisfação das necessidades de todos os envolvidos e interessados. Já a conduta é a postura do avaliador e o cumprimento de padrões e leis no desencadeamento e desenvolvimento da avaliação. A credibilidade tem a ver com a fiabilidade da meta-avaliação feita e do meta-avaliador. Os custos são os recursos despendidos na realização da meta-avaliação. Eles têm que ser bem adequados com o projeto. A segunda metodologia foi a análise qualitativa, dado que o artigo só tinha dados qualitativos. Foi feito por meio das análises textual, temática e interpretativa de Severino. Os principais resultados da meta-avaliação se iniciam com o critério avaliativo da validade. As fontes de valor foram consideradas adequadas, uma vez que o artigo relacionou os resultados ao estudo exploratório realizado previamente. O processo e os resultados avaliativos possuem descrições e encadeamentos apropriados. Não foram percebidos nenhum lapso lógico. Relevância e licitude dos critérios avaliativos não foi explicitado. Porém, foi percebido 8 núcleos temáticos pertinentes, adequados e suficientes mediante análise. A análise qualitativa foi considerada apropriada, uma vez que foram utilizadas apenas questões abertas ou declarações dos participantes das oficinas. As técnicas analíticas não foram nomeadas, no entanto, não há saltos lógicos e o texto traz compreensão suficiente dos achados. A procedência das conclusões e as recomendações foram claras e apropriadas ao estudo. Em relação ao critério da utilidade, foram utilizados 2 indicadores. O primeiro foi a relevância dos resultados, onde o artigo atendeu a 2 grupos de interesse.
os autores que tinham interesse em publicar o artigo, a desenvolver o produto educacional e a terminar a dissertação de mestrado. E os participantes das oficinas, que tinham interesse em adquirir o conhecimento ministrado pelos autores nas oficinas. O segundo indicador é a disponibilidade dos resultados, que podem ser encontrados na revista Conhecimento Online, disponível na internet. Então, também foi considerado a linguagem utilizada e a mídia apropriados para o público visado, que são acadêmicos, professores, docentes e alguns discentes. O produto educacional também foi disponibilizado na plataforma do GeoGebra, onde você pode encontrar outras produções da plataforma. Você pode fazer o download e testar e aprender a desenvolver seus próprios produtos educacionais. Relativo ao critério da conduta da avaliação e do avaliador, poderá ser observados o cumprimento de diversos padrões. Em relação aos legais ou normativos, percebeu-se que duas normativas internas do programa de pós-graduação foram atendidas. A primeira foi a atividade de extensão para divulgar o produto educacional desenvolvido, a própria oficina que foi ministrada. O segundo foi a elaboração e publicação do artigo acadêmico relacionado ao tema da dissertação. Foi o próprio artigo meta-avaliado. Ambos foram necessários para o cumprimento das regras internas do programa para que os autores pudessem se formar mestres. Relativo aos padrões éticos, os critérios de seleção para as oficinas foram claros e explícitos. Só puderam ser participantes das oficinas professores e licenciandos em matemática da rede pública e privada. Percebeu-se também que houve cuidado dos autores no resguardo dos dados dos participantes, assim como as suas identidades. E houve também a conformidade com a regulamentação da instituição formadora. Em relação aos padrões culturais, percebeu-se a mobilização e envolvimento dos participantes, por meio da própria oficina, dos exercícios, dos questionários, entre outras coisas. E também o contínuo desenvolvimento da avaliação sem qualquer interrupção. Em relação ao critério da credibilidade, foi observado familiaridade, domínio do tema e do contexto. Os autores são licenciados em matemática e, à época, eram mestrandos. A condução da avaliação também foi observada que foi desenvolvida com independência e imparcialidade. Os autores coletaram tanto dados de sugestões quanto as críticas e as divulgaram da mesma forma. Com relação ao critério dos custos, o artigo não faz nenhuma menção aos custos envolvidos, de quaisquer ordens. Contudo, o texto denuncia que alguns investimentos foram realizados e foram compatíveis com a ordem de grandeza do projeto. A meta-avaliação conclui que todos os 5 critérios fundamentais de Davidson foram atendidos: validade, utilidade, credibilidade, conduta e custos. E recomenda que seja feita, na possível replicação do estudo, descrição fundamentada de critérios e metodologias, para fortalecer aspectos relativos à validade e à conduta. E fica o meu muito obrigado por terem assistido. Aqui estão algumas das referências mais importantes para elaborar o artigo.